Salve, salve, seguidores e seguidoras do canal Siga Direito. Estou aqui mais uma vez com o meu querido amigo Marco Antônio. Boa, Felipão. Como é que você tá, Marcão? Tudo certo, meu amigo. Como é que Graças tá as coisas? a Deus, tudo certo e nada resolvido. Isso. Mas hoje temos uma participação mais do que especial. Hoje temos uma convidada especialíssima também. Olha, vou ler aqui mais ou menos aqui, assim, é óbvio, tem uma história por trás, assim, maravilhosa, mas eu vou ler aqui mais ou menos o que retrata, né? Sim. Aos 7 anos ela tinha medo da água fria da piscina, certo? Certo. Mas depois foi bronze nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg e nos de Santo Domingo. No Pan do Rio de Janeiro ganhou ouro, prata e bronze e disputou uma final olímpica. Só falta ser uma medalhista ali. Isso. Estamos aqui com Rebeca Guzmão. Tudo bom, Rebeca? Tudo bem, meus amigos? Boa noite, Que obrigada. coisa boa. Seja bem-vindo ao Siga Direito. Obrigada. Hoje vamos falar um pouquinho da sua trajetória, saber um pouquinho, conhecer um pouquinho mais também da Rebeca. Isso aí. Vamos lá. Obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui com você. Então, Rebeca, conta um pouquinho da sua história para nós. Eu comecei no esporte bem nova, ali por volta dos 4, 5 anos. E a natação nunca foi aquele esporte apaixonante na minha vida. Eu pratiquei todas as modalidades, futebol, handebol, basquete, vôlei, mas a paixão mesmo com a natação ela só despertou ali aos 12 anos, quando eu assisti às Olimpíadas de Atlanta, que o Xuxa ganhou uma medalha de bronze, e aquele foi o momento realmente que tocou na minha alma, que eu decidi que eu queria ser uma atleta e queria ir para uma Olimpíada. Ou seja, o Xuxa foi uma inspiração para você naquele momento, Foi. começar a nadar. Já pensou naquele momento ali, não, quero nadar, quero ser medalhista. Isso. Que legal. Você já nadava de forma amadora? Já nadava. Já tendo um desempenho já que enxergavam ali um potencial de um atleta profissional, ou não? Eu desde cedo, os professores sempre comentavam com meu pai que eu tinha uma certa desenvoltura, né, para natação. Certo. Mas o meu pai nunca foi aquele pai de forçar nada. Ele falava que tinha que ser uma coisa muito natural se eu quisesse. E até aquele momento ali eu odiava nadar, não gostava de jeito nenhum, porque a água fria, acordar cedo. Você foi para natação por conta de asma, bronquite? Pois Questão de saúde ou não? Foi. E é engraçado, porque a gente sabe que a água fria hoje ela é uma das causas da crise asmática. Né? Porque mudou muito esse conceito. Muito, né? muito. E depois que eu comecei a nadar, a competir pela seleção, inclusive até mesmo uma médica falou que a natação ela não trata asma. Na verdade, você tem que tratar a asma para você nadar. Exato. Então, mas a natação ela realmente ajuda naquela questão de dilatar mais o sistema cardiorrespiratório, ali, a parte pulmonar. E eu comecei a natação como todo mundo, por conta de problema de saúde. Sim. E as coisas aconteceram muito rápidas. Com 12 anos, 3 meses eu fui campeã brasileira de categoria. 1 ano depois eu já era integrante da seleção brasileira. Com 14 fui medalhista pan-americana. Eu fui com 14 anos também, fui campeã da Copa do Mundo. Foi quando você foi federada, né? Foi com 14 anos? Não, com 12 anos. Com 12 anos. Então, eu sempre tive uma facilidade em buscar os objetivos, mas eu tinha porque eu era muito focado, porque eu queria realmente chegar nos Jogos Olímpicos. Então, eu ganhei 2 medalhas de bronze nas Olimpíadas Mundiais da Juventude. Então, ali as coisas estavam acontecendo realmente mais rápido do que a gente imaginava, mas da forma que eu queria. Rebeca, como criança mesmo, a gente não está falando nem da adolescência, né? Assim, 14 anos é aquela pré-fase, né? A pré-adolescência. Você já ser uma atleta de ponta, isso para o seu dia a dia, na escola, por exemplo. Eu vi que você, recentemente no seu Instagram, visita escolas, conversa com os alunos, por exemplo. Como foi para você lidar, sendo criança, com lidar com a escola e ser uma atleta profissional, por exemplo? Foi uma fase um pouco complicada pela questão da pressão, da responsabilidade, porque era exigida a mesma responsabilidade de um atleta mais velho, adulto.
mas ao mesmo tempo eu não tinha aquela maturidade. Entendi. E, então, quando eu ainda estava na escola, eu fazia o primeiro treinamento pela madrugada. Então eu acordava 10 para as 4 horas da manhã para... Meu Deus. Com 14 anos. Até antes um pouco, Antes, 13. Já fazia esses treinamentos, então, e saía do primeiro treino, ia para a escola, voltava da escola, almoçava e já ia para o clube para fazer o segundo treino. E à noite a gente tinha a parte seca de academia, de parte física. Então foi uma época assim, que era muito puxada, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante, porque eu, por exemplo, quando eu ganhei a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos, a escola inteira foi me buscar no aeroporto. Ah, legal. Então, você vivenciar isso também é uma coisa única. E eu sempre tive muito apoio ali da escola em relação... Eu cresci no Uniceub, então eu sempre tive muito apoio. Eu comecei tudo ali. E eles fizeram parte do meu crescimento, dos meus resultados, desde mesmo antes de ser federada. Ah, legal. Nossa, que legal. Uma criança com responsabilidade de atleta, né? E de Isso aí adulto. é difícil, né? É de adulto, né? Atleta, adulto ou jovem atleta, digamos Exato. assim, né? Mas bacana. E aquele período que você passou fora do Brasil já, Rebeca? Ali já, quando você já era um atleta de ponta, por exemplo. Você passou um tempo fora do Brasil, né? Se não me engano, você foi estudar fora, não foi ou não? Eu passei um ano nos Estados Unidos. O intuito era de ter feito a universidade lá, mas eu sempre fui uma pessoa muito família, muito caseira. E eu sentia muita falta dos meus pais, eu sentia falta dos amigos, da cidade, daquela rotina. Então, eu encurtei aquele período de 5 anos para um ano. Mas foi uma experiência única também. Eu amadureci bastante nesse ano que eu passei lá. E você conviveu com alguém nesse período de um ano lá nos Estados Unidos? E assim, eu digo, com outros atletas? Convivi, inclusive eu morei com o Xuxa, né? É engraçado, ele era meu ídolo e de repente a gente estava dividindo ali um apartamento. Legal. E eu dividi com o Xuxa, o Thiago Pereira, a Nayara na época também. Então, eu tive convívio com outros atletas campeões olímpicos também, da Alemanha, do Cazaquistão, da África do Sul. Então, ali era realmente uma troca. Uma troca de experiência. A gente convivia com as seleções, a seleção italiana fazia muito camp lá, a seleção alemã também. Então, foi um período de uma troca muito grande e também de aprendizado na minha vida, como atleta e como pessoa. Com toda que legal, imagina, né? Você ter uma pessoa, vislumbrar um ídolo e de repente dividir um apartamento com ele é muito legal. É bacana. Isso aí, Porque nós temos algumas referências na natação, né? Nós temos o Gustavo Borges, que eu acho que veio um pouquinho antes do Xuxa, eu não vou saber assim exatamente. Chegaram a nadar juntos um tempo, né? Assim, mas eu acho que o Gustavo é da um geração. estava terminando, o outro estava começando. Na verdade, o Gustavo e o Xuxa, eles pararam até na mesma época, porque eu lembro que eu fui para as Olimpíadas de Atenas, o Xuxa e o Gustavo foram também. Eu acho que ali os dois já estavam realmente... o Xuxa ainda ficou mais um ano por conta do Mundial, acho que o Gustavo pegou também, em 2006 eles pararam. E o Gustavo era um monstro, né? Ele era muito grande. Grandão, né? E aí nós temos também o Ricardo Prado, que foi um nadador, né, das antigas, digamos assim, que era nos padrões para natação, fugiu os padrões, era baixinho. Né? Baixinho, o Pradinho, e ele pegou, na época dele, o Albatroz, né, que era aquele nadador que tinha 2,40 metros de envergadura. Então, realmente, ele, daquele tamanhozinho, competindo com um gigante... Uma abraçada dele que valia 3, a do Ricardo Prado, né? Rebeca, eu tenho uma curiosidade, assim. Eu nem sei se você vai conseguir responder essa pergunta. Vamos supor. O que passava na sua cabeça no momento da final olímpica, por exemplo? Ali? Era só concentração... Não passava nada, ou veio um filme, qual assim, foi? Mas antes é importante, você teve essa curta passagem, você se tornou uma jovem atleta e logo se tornou uma atleta profissional. E já foi fazer competições, né, a níveis internacionais, digamos assim. Quando você, né, fazendo um gancho aqui na pergunta do Felipão, nessas competições assim, de grande expressão, né, Pan-Americano, Olimpíada, qual que é a sensação? Conta pra gente. Deve ser uma coisa... Uma pessoa que entrou na natação de forma despretensiosa para cuidar da saúde e aí se torna uma atleta olímpica, representando um país.
É o objetivo de todo atleta, quando ele gosta, ele ama fazer alguma modalidade, é de você chegar a atingir o Olimpo, né? Você chegar ao Olimpo. E você passa a sua vida inteira buscando isso. Sim. Quando você conquista, quando você realmente tem ali, chega no seu momento, é uma sensação de satisfação. Você vê o filme passando desde aquele momento que você é criança, que você decidiu ser aquilo. Então, você tem ali aquele despertar de vários sentimentos, né? De realmente ter chegado onde menos de 1% da população mundial chega, que é os Jogos Olímpicos. Sem dúvida. E para mim foi ainda mais gratificante por ter sido em Atenas. Foram as Olimpíadas 2004, ela estava voltando ao berço das Olimpíadas, 100 anos depois. E para o atleta é um momento muito único, porque a gente demora 4 anos para conseguir chegar. E não é fácil chegar, né? Não é fácil. Tem toda uma seletiva. Tem toda uma, né? uma tem preparação. As lesões também, que às vezes acontece no momento que você vai, né? Então, assim, tem vários. E você tinha quantos anos, Rebeca, nessa primeira participação? Em Atenas eu estava com 19 anos, 18 para 19 anos. Olha só. Era bem nova. Ou seja, você ainda estava... Ainda estava né? subindo bastante ali a ladeira. Você não chegou nem no seu ápice, assim. Não, né? Ainda não tinha Tava chegado. subindo. Não. Como atleta, não, né? Não, até porque eu nadava uma prova que geralmente as atletas atingiam o seu ápice de força física, de força psicológica com 25, 26 anos. Então ainda estava bem longe de atingir. Você fazia era os 50 metros livre, né? Que é a prova mais rápida, né? É mais rápida. Eu acho que o Xuxa nadava essa prova também, né? O Xuxa também. O Xuxa nadava essa prova. É explosão, tempo, não dá nem para respirar, né? Não pode nem pensar, na verdade. Pensar, você perde a prova. Revezamento, você também não participou? Não, nadava revezamento também. Mas eu sempre fui... Eu não gostava de nadar revezamento, né? Eu nadava mais porque realmente para ajudar o time, a equipe. Entendi. Mas eu gostava mesmo de prova de velocidade, de explosão. Coisa boa. Rebeca, agora a gente voltando um pouquinho mais para o direito mesmo, né? Você passou por uma situação, né, em que houveram vários julgamentos, né, pela... Gente... O doping, que você está dizendo? Do doping, não, mas eu digo, ela teve a questão aqui no Brasil, não foi isso? E teve também no Comitê Internacional, né? Isso. Eu acho que é importante. Quando o atleta ele é pego, entre aspas, no doping, ele responde por uma corte internacional e por uma corte no seu próprio país. É isso assim? Explica um pouquinho pra gente como é que funciona. Por exemplo, quando aconteceu o seu caso, você estava disputando uma Olimpíadas, ou não? Não. O meu foi um dos exames que eu realizei durante os Jogos Pan-Americanos. Ah, sim, foi antes, exatamente. Destruir um sonho olímpico Isso. seu. Eu tinha, inclusive, me classificado já para as Olimpíadas de 2008. Sim, claro. Pequim. Perfeito. Mas a gente tem a Justiça Brasileira desportiva e tem a Corte Arbitral do Esporte, que é a instância máxima do esporte, que é o TAS, né, que fica na Suíça. Certo. Então, assim, o atleta, quando ele tem um exame de doping positivo, ele passa por todo esse processo dentro do país. E caso alguma das partes, ou o país ou a Federação Internacional discorde, esse caso é enviado para a Corte Arbitral, né, do esporte. Mas geralmente é muito difícil uma Federação Internacional discordar de uma sentença do país. Eu acho que eu fui uma das realmente ali de uma mão que eles fizeram isso, né? Mas eu sempre disse, a justiça esportiva ela é a mais cruel de todas as justiças. Ela é mais cruel. Eu acho ela muito mais cruel do que a própria justiça criminal, porque uma pessoa que comete um homicídio, que comete um latrocínio, Ele tem uma pena. Ele tem a segunda chance. Né? E ele tem que ser ressocializado. Isso. E o atleta não. Ele, quando ele é pego, ele se torna um leproso na sociedade. Ele parece que aquela história toda dele foi apagada
E por muitas vezes, por 99,9% das vezes, a culpa, as pessoas botam a culpa no atleta sem saber do que realmente estava acontecendo. No meu caso, eu fiquei 2 anos respondendo processo. Eu, inclusive, respondi processo criminal no Brasil, que isso assim, foi uma coisa fora de série mesmo. E fui absolvida 2 anos depois. Então, explica um pouquinho para os nossos seguidores como que se deu o seu processo, as suas acusações. Porque, assim, para a gente é um mundo estranho, né? Digamos assim. Como que aconteceu tudo? O controle de doping, ele, na verdade, é um controle que ele é muito falho. Porque hoje, quando você está ranqueado entre os melhores atletas do mundo, os 20 melhores atletas do mundo, você entra em um sistema chamado fora de competição, que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode chegar. Você tem que mandar a sua agenda. Eu até brincava, falava que a gente estava em regime... um cárcere privado, né? Porque é um regime semiaberto. Você tem que informar toda a sua agenda da semana. E eles vão chegar a qualquer hora, qualquer momento. Olha, eu preciso que você... E se você mudar a sua rotina, você tem que avisar. Se você não avisar, se chegar alguém, você toma uma advertência. Olha aí. E eles não podem te ligar, você não pode ter aquele contato. Fazendo uma analogia, você estava com uma tornozeleira ali. Bem isso. Ou seja, tipo isso sabiam mesmo. todos os seus passos. Eles... Engraçado que quando eu morei nos Estados Unidos, a gente fazia quase toda semana esse controle, porque a própria Confederação Americana de Natação, ela também fazia nos atletas estrangeiros. E durante os Jogos Pan-Americanos, eu fiz 5 controles de doping, e eu já vinha com uma discussão, já vinha com um enfrentamento muito grande com um dos dirigentes de controle de doping do Brasil, por uma falha do laboratório de um exame meu passado, onde o laboratório disse que eu tinha uma urina com contaminação bacteriana e que, pelo Código Mundial, eles descartaram, porque no Código Mundial dizia que você tem que descartar para não gerar um falso positivo. Exato. Mas essa pessoa pediu para dar um segmento no exame e eles deram e tornou-se um suposto positivo. E a confederação contestou isso, né? Por que outras urinas minhas foram descartadas e por que essa foi dada de segmento? E a própria Federação Internacional também já havia concordado com a decisão da confederação, mas o médico ele não se deu por satisfeito, o dirigente ele não se deu a continuidade. E aí, em 2007, ele armou todo um circo ali. A gente tinha o controle de doping sendo feito, todos os exames ali no Rio de Janeiro, no laboratório, no Ladetec. E ele pegou um dos meus exames que ele pediu, ele solicitou o exame surpresa e pediu para um médico levar em mãos no Canadá, sendo que ele já sabia que eu já estava com o processo sendo movido com esse laboratório. Sim. Então, dos 5 exames que eu fiz nos Jogos Pan-Americanos, o único que deu o suposto positivo foi esse. Que foi levado ao Canadá. E com isso, começaram as acusações de que eu tinha fraudado o controle de doping. Aí vem a mídia, né? Aí vem a mídia, exatamente. Aí faz aquele estrago na sua vida. Exatamente. E inclusive, o próprio presidente na época do Comitê Olímpico, que era o Nussmann, ele foi na delegacia, entregou, dizendo que ele queria saber quem era o culpado que ninguém ia manchar os Jogos Pan-Americanos dele. E foi quando eu comecei também a responder um processo criminal e que, no final das contas, ficou provado que eles trocaram a minha urina dentro do laboratório. Então, é uma coisa tão surreal que, quando eu já estava respondendo, antes dessa decisão, eu já tinha sido julgada na Suíça, na corte arbitral, e eles falaram que eles iriam esperar toda a investigação aqui no Brasil para eles tomarem a decisão final, porque eles precisavam realmente ver o que tinha acontecido. E quando foi encaminhado, eles mandaram um parecer completamente aleatório. Primeiro que eles falaram que eu nunca me manifestei em relação à questão das minhas provas B, da troca de urina, sendo que eu fui 3 vezes na Suíça só solicitar a prova B. Foi um gasto enorme de 3 idas lá. Meu Deus. E eles falaram isso na decisão. E eles falaram que mesmo que o Brasil tivesse chegado à conclusão da minha inocência, da minha absolvição, eles não eram obrigados a concordar com isso. Só que a Corte Arbitral Esportiva ela não é uma corte
séria. Eu falo isso com toda certeza, porque quem julga os atletas são dirigentes, são presidentes de comitês olímpicos de outros países, são advogados da própria entidade. O advogado da Federação Internacional, ele é árbitro na corte arbitral. Então tem muitos interesses políticos. Tem muitos. Tanto o meu primeiro processo o próprio laboratório também. O próprio laboratório. Se você não confia no laboratório, por exemplo, se você deixa de ter confiança no laboratório, acabou. Né? Imagina você acabar com uma reputação. De um laboratório. Acabar com de uma atleta não tem problema nenhum, né? Não tem, porque eles sempre falam que o atleta sempre fala que é inocente. O sistema não falha. Eu lembro que o médico falava muito isso. Nosso sistema não é falho. É lógico que é falho. Todo sistema é falho. Ainda mais quando você pega um controle de doping em que uma pessoa vai em mãos entregar um exame num laboratório dizendo que é para fazer análise daquela substância. E o controle de doping, você não pode fazer isso. Você tem que fazer uma análise de todas as substâncias. Exato. Então, o meu exame foi sempre um exame muito marcado. Né? E naquela situação era muito mais fácil cortar a minha cabeça do que eles terem um problema. Eles sabiam que a partir dali eles iam enfrentar um problema muito grande. Mas eu era uma menina na época. Então, é isso que eu ia falar agora. Destruíram um sonho, sim, destruíram uma carreira, destruíram uma vida por um julgamento onde poderia ter tido uma outra interpretação, um outro final. Os erros processuais foram muito grandes, desde da cadeia de custódia do exame, porque o laboratório mudou de exame, de endereço, não apresentou toda a cadeia de custódia daquele exame, eles não avisaram ao médico que foi acompanhar a prova B da mudança, eles não deixaram o médico participar da contraprova. Então, assim, eram tantas coisas surreais. De coisa. Aí nisso também vem processo criminal, sim, né? Tudo. Coisa, imagina, passar por isso. É uma sentença de morte. Foi, assim, porque dentro do esporte você não pôde mais atuar. Né? Não, eu não pude, eu poderia. Ela pode. Se eu quisesse estar competindo hoje aqui no Brasil, eu poderia. Ah, tá, poderia. Poderia. O problema é que se eu quisesse ser uma pessoa muito ruim, pensar em mim de um jeito que ninguém nunca pensou em mim quando eu precisei, eu poderia estar competindo. Mas aí a Federação Internacional entrar em conflito com a justiça aqui. Se o presidente da confederação não acatasse a decisão da justiça, ele é preso. E aí a Federação Internacional ia falar, tudo bem, você acata, mas vocês estão fora da próxima Olimpíada, vocês estão fora do próximo Jogo Pan-Americano. Aí entra naquele bolo, que é o jogo político, entra no bolo do... Então, né, você aí você vai ter aquela coisa... Aí eu falo, eu poderia fazer isso, poderia, mas ninguém... Eu jamais ia querer que estragassem o sonho dos outros atletas como estragaram o meu. Como fizeram com o seu, exatamente. Então, eu jamais seria egoísta eu poderia. Sim. Tem gente que fala assim, mas você tinha que fazer isso. Eu falo, não, gente, mas eu não sou ruim desse jeito, não. Pelo amor de Deus. Falei, não. Rebeca, agora falando um pouquinho também, você tem um livro, né, que ele é de 2016. E esse livro é o que você conta exatamente, que é a sua carreira, a queda e a superação. E a superação, como é que foi? A minha superação, ela veio depois da depressão, quando eu consegui realmente me reencontrar, eu consegui reconstruir a minha vida do zero e eu comecei a perceber que aquele mundo, aquela coisa do esporte, não era aquela bolha, era uma coisa muito maior. Então, foi onde eu comecei a encontrar pessoas no meu caminho, foi quando eu comecei a encontrar sentido para estar fazendo outras coisas. Foi quando eu aprendi a ser resiliente e a entender que a gente pode sempre começar do zero de novo. Se a gente cai, a gente recomeça, não tem problema nenhum. Caiu, levanta. Depois veio o filho, né? O herdeiro também. Veio. O Zeus foi o final feliz do meu livro, né? Porque ele tá aqui no livro ou não? Tá, ele tá assim, quando eu terminei de escrever, eu estava grávida dele. E quando o livro foi lançado, ele foi lançado no mês que o Zeus nasceu, tanto que eles quiseram apressar muito, porque ele podia vir a qualquer momento, né? Então, eu falei, vou fazer logo, porque vai que você está ali. Entendi. Olha só que legal, bacana, né?
trazer toda essa narrativa, essa trajetória num livro com um final desse é muito prazeroso, né? Muito legal. É muito bacana. E Rebeca vem de pré-candidata também a distrital aqui no Já Distrito não bastasse Federal, né? que ela passou, todo o seu enfrentamento, ela agora está com uma novidade aí. Conta um pouquinho pra gente, Rebeca. Vamos aproveitar os nossos seguidores aí, vamos aproveitar o nosso espaço. Pois é, a gente quando a gente para pensar nas situações da vida, a gente vê que eu passei por tudo isso, por todo esse enfrentamento, por toda as humilhações, né, a exposição. E hoje, quando as pessoas falam, poxa, você vai entrar realmente para esse mundo, você sabe que não é fácil. Quando eu escuto isso, parece que vem uma voz e me fala assim, gente, eu acho que realmente as pessoas não perceberam, não viram o que eu passei. O que foi difícil? Eu atravessei um inferno. Sim. Então, depois que você atravessa um inferno, você pode ter certeza de que você enfrenta qualquer outro. Exato. Independente do nível que seja. E a decisão de vir em política, ela não veio da noite para o dia, foi uma construção. Eu me preparei por anos, foram praticamente aí, 6 anos me preparando para esse momento. E eu falava que eu precisava ter o estágio final da política, que é você ir para a guerra ali. Eu fiquei na Câmara dos Deputados ali federal, que ali é o estágio final de qualquer pessoa que decide ser político. E lá eu me capacitei, eu fiz cursos, fiz processo legislativo, direito constitucional, fiz o processo do orçamento, fiz tudo aquilo que um deputado tem que ter na bagagem para poder criar projetos de leis, né? Então, esse projeto ele veio como uma missão. Eu adquiri uma experiência, eu trabalho com projetos sociais, eu gosto de mexer e o mais importante, eu gosto de fazer mudança na vida das pessoas. Eu hoje sou uma pessoa que eu abomino, assim, eu não consigo ver injustiça. Legal. Seja ela de qualquer lugar que vier. Até porque você passou por uma, Por isso que eu passei por várias, isso. né? Sentiu na pele, né? Sabe Exatamente. o que é isso? Então eu sou uma pré-candidata que eu justamente quero, da mesma forma que uma pessoa ela se sente, ela se sentiu, eu sei como ela se sente. Da mesma forma que uma mulher ela não se sente ouvida, eu quero ser o ouvido, quero ser a voz dessa mulher. E aquela criança que ela não tem oportunidade, ela pode se perder ali por conta da criminalidade, eu quero ser a esperança dessa criança. Então, Legal. é um projeto. Então, a sua pauta é uma pauta ampla, né? uma que a gente pauta- Não é só o esporte, Não é né? só esporte. Muita Não, gente alguma. pode achar que é só o esporte, que vai votar no esporte. Não, Mas o não, esporte né? é uma coisa que é uma coisa cíclica, né? A gente tem um esporte o esporte não anda sem a educação. Sem a saúde. Sem a saúde, sem a né? segurança Sem pública. a segurança pública, exatamente. A gente tem aí o empoderamento feminino que não anda se você não falar da mãe solo, da violência contra a mulher, do empreendedorismo feminino. Eu tenho uma pauta de saúde mental por tudo que eu passei, que você consegue aplicar saúde mental o quê? Voltada com autoestima, né? Aí a gente vai voltar com empoderamento, Sim. com o esporte. Sim. Né? Até com porque a educação. mulher, é verdade, sim, ela já larga atrás. Sim, Infelizmente, ela já larga atrás. Sim, com certeza. E trazer isso realmente em pautas políticas é importante. é importantíssimo E para a população, é para que a gente, muito. até que os homens também possam entender, compreender Sim. essas questões, Sim. né? Muito bacana. E a gente tem essa questão muito da violência contra a mulher. Tivemos aí maior número de projetos aprovados voltados realmente no combate contra a violência da mulher, principalmente a violência doméstica, né? Sim. Então, a gente precisa criar pautas também que além dessa, ela também ajude as mulheres. A gente tem um problema da mãe solo. Sim. A gente tem um problema das mães. Eu, como mãe, eu quase enlouqueci nessa pandemia, porque eu tinha que ser mãe, eu preocupava com a situação do meu filho estar ali se transformando, sem entender o que está acontecendo, e eu tenho que dar atenção para ele, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser dona de casa, eu tenho que ser esposa. Então, foi
Por exemplo, uma creche, por exemplo, para essa mãe, para que ela possa deixar o filho, Sim, é importantíssimo. É muito importante. E essa questão da violência chega, né? A gente precisa dar um basta nisso aí, porque não é só a violência física, né? Isso é importante também. Não, é a psicológica, a psicológica também é muito E grave. muitas mulheres, inclusive no próprio trabalho, a ofensa, a humilhação, você querer colocar aquela mulher para baixo, você xingá-la, isso tudo a gente sabe verdade. que é. Se a gente for fazer uma comparação, né, com a piscina, com a natação, seria mais ou menos aonde o homem pula, depois a mulher pula atrás. Ela precisa conquistar esse espaço, ela precisa vencer aquela etapa. E na verdade, ela tem que ser considerada e tem que ser tratada com uma condição de igualdade. Com certeza. Esse negócio de mulher diferente de homem, eu acho que a gente já está bem tem- para trás. Isso aí já passou, né? Até porque a mulher, pelo menos o que a gente vê ali da própria Câmara Federal, as mulheres elas são muito mais eficazes que os homens. Elas têm mais eficiência nos projetos, elas aprovam mais rápido, elas aprovam mais. Então, Nunca tivemos tanta mulher, né? mas a gente ainda precisa, mas a Sim, gente ainda ainda falta- precisa sim, muito, a gente com precisa certeza, trazer com as certeza. mulheres para dentro da política, porque a maioria ainda acha que não é um ambiente de mulher. Você ir para um enfrentamento com um homem é muito difícil? É muito difícil você... Porque parece que a mulher ela já se sente realmente mais... Retraída. Isso ali, mas as mulheres que estão ali, que dão a cara dela tapa, elas estão ali justamente para peitar essas pessoas mesmo, Exato. sem medo. Eu brinco, eu não tenho medo de nada, mas eu preciso daquele brochinho ali para eu falar tudo que eu tenho vontade de falar. Mas se colocasse muito homem para nadar com você, ficava para trás. Aí eu queria ver, né? Esse empoderamento masculino. Agora rema, nada, quero ver. Né? Rebeca, para encerrar, você gostaria de deixar um recado aí para os nossos seguidores, para nossas seguidoras, alguém que queira realmente aí seguir a carreira, por exemplo, de atleta? O que você poderia Você dizer? tem um canal onde as pessoas podem te seguir, te Eu acompanhar? tenho as minhas redes, o Instagram é Rebeca Guzmão Oficial. Vai colocar aqui? Pode botar. Em algum lugarzinho por aqui? Eu tenho o meu Facebook, que é o Rebeca Guzmão, a fanpage, também a página do Facebook que é Rebeca Guzmão. O Twitter é diferente, que é o Beca Swim, porque pegaram o meu domínio e não querem me devolver. Não te deixam em paz, né? Não me deixam. Tem sempre uma coisa querendo criar. E aquelas pessoas que sonham, né, em ser atleta, que têm essa vontade, os jovens, a única coisa que eu tenho para dizer para eles é que eles têm que ter muita força de vontade e a disciplina junto. Se você conseguir ter a disciplina, você vai conseguir chegar aonde o sonho, onde você traçar seu sonho. Porque na maioria dos dias vai faltar a força de vontade. O que vai fazer levantar é a disciplina. Então, Perfeito. a gente tem que ter isso. É esse recado que eu deixo para os jovens. Fica o recado aí para os jovens. Rebeca, muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado e parabéns pela história, né? É uma Obrigado. honra tê-la aqui conosco, viu? Muito obrigado de coração. E fica à vontade para voltar. Quem sabe, certeza. Né, como deputada. Né? Quem Vamos sabe? cobrar, Quem né? sabe? Vamos cobrar. E também com o término do processo lá fora, porque agora está com os direitos humanos. Exatamente. Então agora já saiu de uma esfera que agora foi para uma esfera mais... Então pronto, se tiver o desdobramento, a gente já vai você tá volta aí aí para falar, também. tá bom? Com certeza, Legal, obrigado. Obrigado, viu, Rebeca? Meus amigos, a convidada de hoje merece medalha de ouro, né? Se você gostou, curta, compartilhe, ative o sininho e já sabe, fique sempre por dentro.